Desculpem a pequena interrupção. Nós temos agora uma sessão que complementa as demais sessões até o momento, que é uma sessão sobre práticas pedagógicas e inovações em instituições de ensino básico. Então, nós começamos o seminário com a LDB, quer dizer, pensando no todo, para depois ir particularizando. Tivemos a participação do senador mostrando o que tem sido feito e o que pode ser feito na área de educação. E nós vamos ter o prazer agora de ouvir 4 participantes que têm a sua contribuição exatamente no ensino básico e em novas práticas pedagógicas. Eu gostaria, então, de convidar para a mesa, começando com a diretora acadêmica do Colégio Santo Inácio, Ana Maria Bastos. Peço também que recebam o vice-presidente pedagógico do Grupo Eleva, que vai estar lançando agora aqui no que era a Casa Daros um novo colégio, um novo projeto, o professor Márcio Cohen. Da parte do Colégio São Bento, a supervisora pedagógica, professora Maria Elisa Pena Firme. E, representando o Colégio Andrius, o seu diretor, não vi aqui, está aí? Está aqui. O Pedro Flecha Ribeiro. Bem, então eu vou pedir que dê início aos trabalhos, seguindo aqui a ordem alfabética e a ordem do nosso programa, a professora Ana Maria Bastos Loureiro, por favor. Pronto? Pronto. Então, boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar presente aqui, fazendo parte dessa mesa, trocando com vocês um pouco da nossa experiência aqui em educação básica. Eu estou aqui representando também o Colégio Santo Inácio do Rio de Janeiro, como foi dito, e também a Rede Jesuítas de Educação do Brasil. Começo esse tema agora voltando especificamente para a escola e para a educação básica, práticas pedagógicas e inovações em instituições de ensino básico. Por favor. Retomo um pouquinho da LDB para não perder, né, toda a conversa de hoje cedo, destacando, né, quando esse tema me chegou às mãos, eu fui à LDB. Reler a LDB com todas as suas modificações, seus avanços, seus recuos, e pensei da LDB 3 aspectos que julguei importante para nortear a minha fala. A primeira é a finalidade da LDB. Ou seja, uma lei de diretrizes e bases ela é construída principalmente visando o pleno desenvolvimento do educando. Pensei 2 princípios. A valorização do profissional da educação escolar e a garantia de padrão de qualidade. Então, vejam que aí eu coloco na cena os 2 principais atores da educação, já muito falados aqui, o aluno e o professor, e retomo essa questão da qualidade, ou seja, uma categoria a partir da qual nós nos debruçamos, estudamos, refletimos e temos que colocar esse conceito em análise.
Retomo também da LDB a sua referência a currículo. Os currículos da educação infantil, médio, fundamental e ensino médio devem ser base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia dos educandos. Me chamou a atenção o reducionismo da LDB ao tratar de currículo. Foi algo que me chamou a atenção, porque, na verdade, a LDB ela trata de matriz curricular quando ela fala da base nacional e de uma base diversificada, de uma base comum e de uma base diversificada. E, nas teorias pedagógicas, currículo é muito mais do que isso, né? Isso, vou retomar essa questão do currículo posteriormente. A minha análise sobre esse tema é uma análise a partir dos meus estudos, a partir do meu foco, é uma análise de viés sociológico e antropológico. Eu não posso falar em inovação em práticas, e vejam que ali eu inverti, peço licença aos idealizadores da banca, porque eu inverti. Eu coloquei as inovações em instituições de ensino básico antes das práticas. Por quê? Porque eu entendo que eu tenho que ter uma noção e um conceito de inovação antes das práticas. Eu vejo as práticas como decorrência de um conceito e um modo de pensar a inovação. E comecei fazendo essas perguntas. Parecem óbvias: inovar a escola. Por quê, para quê e o quê? Óbvio porque constatamos que é uma necessidade do mundo atual. É uma adequação ao mundo atual e é uma resposta ao mundo que nós vivemos. Esse mundo veloz, esse mundo... estamos em um entorno técnico-comunicativo e a escola tem que responder a essa necessidade. E aí, analisando o mundo contemporâneo, e é por isso que eu parto das inovações e depois para as práticas, eu percebo que muitos autores falam dessa contemporaneidade. E a nossa preocupação é como a escola responde a essas necessidades da contemporaneidade. Há um antropólogo norte-americano, de que eu gosto muito, chamado Clifford Geertz, que ele tem uma definição muito interessante para os dias de hoje, para essa pós-modernidade, para essa contemporaneidade. Ele vai dizer que o homem é um animal amarrado em teias de significados que ele mesmo teceu. Ou seja, o homem é um conceito semiótico de cultura. Ou seja, o homem é produto e produtor dessa cultura. Olhando para o mundo atual, o que acontece é que essas teias estão esgarçadas. É um cenário negativo. E nós vemos, muitas vezes, esse cenário negativo da contemporaneidade, da pós-modernidade sendo colocado. Stuart Hall vai dizer que o homem da pós-modernidade está descentrado, está fora do seu prumo, as grandes narrativas da modernidade se perderam, e aí por aí vai o Bauman com toda a liquidez, fluidez, parece o mundo acaba num grande dilúvio para o Bauman, né, porque tudo é líquido, tudo é fluido. Então, essa noção da contemporaneidade desafia a escola e desafia a educação por uma resposta. Tomo esse pressuposto de que eu já falei, outras visões, contudo, temos que crer no poder da educação. Acabamos de ouvir aqui o senador Cristóvão falando sobre isso. Temos que crer no ser humano como potencialidade de mudança da sociedade. Entende? E não vamos nos ater nessa visão negativa do mundo contemporâneo. Vivemos uma dialética no mundo contemporâneo. Temos que manter o que é essencial do ser humano contra um mundo periférico, um mundo superficial. Temos que manter nas escolas capacidade de reflexão e de densidade em oposição a um mundo veloz e excessivo, o privado em oposição ao público, o individual ao coletivo, ao global, e o conhecimento e a informação. É muito comum nós
confundirmos esses dois aspectos, a informação e o conhecimento. A informação está dada, a informação transborda o universo da escola. Ela, também dito hoje, né, ela está presente na escola, ela está presente nas redes sociais, ela está presente nas redes de amigos fora da escola, nas mídias, enfim. Conhecimento não. O conhecimento ainda é um papel importante da escola, porque demanda desenvolvimento de competências. E isso é uma inovação para a escola, isso é um desafio para a escola. O conteúdo, ele está presente em vários lugares. A escola, o aluno não vai hoje para a escola para obter informação, mas sim para construir conhecimento, a partir do desenvolvimento de competências e de habilidades. Então, qual o desafio e o trabalho da escola ou da educação escolar hoje? Não é descartar aquilo que é veloz, excessivo, público, porque isso é o mundo de hoje. Nem a informação, nem o global, porque os nossos alunos estão indo além da escola, da sua região, da sua cidade, do seu país. Mas é unir as duas pontas, um pouco machadiana falando, né? A Machado já fala de unir as duas pontas. Então, é unir aquilo que é essencial do ser humano, aquilo que é reflexivo, que é denso, encontrar nas escolas espaço de reflexão, espaço de densidade, de aprofundamento, ao lado de tudo aquilo que a tecnologia atual, as tecnologias digitais, eu não gosto de falar de novas tecnologias, porque elas não são tão novas assim, elas estão presentes no mundo aí já há algum tempo e se moderniza e se atualiza numa velocidade muito grande. Então, é unir o que é próprio do mundo contemporâneo, aquilo que é próprio do ser humano, aquilo que é densidade, aquilo que é essencial, aquilo que é reflexivo e denso. Pensar em inovação, eu tenho que me perguntar agora, recorrendo à LDB, no pleno desenvolvimento do educando, que pessoas queremos ajudar a formar? Porque ajudamos. A escola não é a única detentora da formação desses alunos, desses educandos. A família, também foi dito aqui, os amigos, principalmente, nós ajudamos. Mas que pessoa? Para eu pensar em inovação, eu tenho que pensar que pessoa é essa que eu quero formar. Uma pessoa competente. Acredito que nessa mesa todos formemos pessoas competentes. Mas queremos mais se queremos um mundo mais justo, queremos construir um mundo mais honesto, um mundo mais igualitário. Então, necessitamos ajudar a formar pessoas competentes, sim, mas pessoas conscientes de si, pessoas conscientes do mundo, do outro, da sociedade, do mundo em que vive. Pessoas compassivas, pessoas com capacidade de olhar a miséria à sua volta e se compadecer dela. E pessoas comprometidas com o social. Então, é importante que as escolas tenham projetos voltados para o social, para os trabalhos voluntários, para formar este ser mais completo, esse ser voltado para a transformação desse mundo que queremos construir. Valorização do profissional da educação é valorização da pessoa do professor. Henri Giroux tem um livro, né, já bem conhecido, que fala do professor como intelectual. O professor é o gestor do conhecimento. Não existe possibilidade de inovação na escola se não incluirmos os professores. A rede, trabalhamos em rede é uma grande inovação do mundo atual. Acabamos de lançar um novo projeto educativo da rede jesuíta de educação, construído a 2.000 mãos, de Teresina a Porto Alegre. Isso foi uma grande inovação. Até então, os colégios estavam voltados para eles mesmos, construíam os seus projetos a partir dos seus professores. Então, foi algo inovador e arrojado construir um projeto educativo de Brasil, unindo todos os mais de 2.000 professores, ao longo de um ano, de 9 de março de 2015, e o lançamento foi agora, no final de agosto. Então, trago somente esse exemplo, essa experiência, que o trabalho em rede e o trabalho
em que se leva em conta a figura do professor, é uma grande inovação e é um diferencial muito grande. Transcende o salarial, embora o salarial seja muito importante, acabamos de ouvir isso, o professor tem que ser bem pago, tem que ser valorizado, não é? Porque ele é o gestor do conhecimento. E é importante que as instituições de ensino invistam na formação continuada, invistam na formação em serviço do professor, porque as universidades, principalmente os cursos de licenciatura, eles apostam numa formação, vamos dizer assim, muito pequena no que diz respeito à questão pedagógica. O professor é formado dentro de uma disciplina específica, diferente do professor pedagogo, que é formado para as aulas no primeiro segmento. Os demais têm uma formação pedagógica muito reduzida, e a necessidade das escolas de um grande investimento, não só nisso, formação para o mundo de hoje, formação tecnológica desse professor, para dar conta de um aluno, que é um aluno de hoje e de amanhã, um aluno que se forma para um mundo que nós não vamos conhecer, um aluno que sequer imaginamos, para profissões que não sabemos quais serão. Garantia de padrão de qualidade. Qualidade é uma categoria que a gente tem que ter muito cuidado ao falar sobre ela, da mesma forma excelência. Do que eu estou falando ao falar de qualidade? Qualidade não é a qualidade total, não é a qualidade empresarial, embora a escola hoje, uma escola particular, seja uma empresa singular, mas é uma empresa. Mas a qualidade de que eu falo é a qualidade das aprendizagens. Escola boa é aquela em que o aluno aprende. Há uma falácia na expressão ensino-aprendizagem, porque nem sempre o ensino leva à aprendizagem, são duas coisas diferentes. Não que o ensino não seja importante, mas o ensino, ele está subordinado à aprendizagem. Então, quando eu falo em qualidade da educação, eu falo em garantia das aprendizagens, e aprendizagens de uma forma geral. Aprendizagem cognitiva, aprendizagem afetiva, aprendizagem comunicativa, muito importante no mundo de hoje. Eu estou falando de aprendizagem, enfim, tecnológica e por aí vai. Entende? São aprendizagem. Então, é a garantia de que esse aluno, após uma trajetória escolar, porque quando eu falo de qualidade, eu estou pensando naquele aluno que entrou no primeiro ano do fundamental e saiu dessa escola na terceira série do ensino médio. Então, eu tenho 240 alunos saindo na escola que eu dirijo, ingressando nas universidades aqui no exterior, após 12, 13 anos dentro dessa escola. E é essa trajetória que vai me falar da qualidade da educação que essa escola está ministrando. Então, qualidade é isso, é qualidade de aprendizagem. E as práticas, eu estou falando de inovação, estou falando de práticas. Então, vamos retomar um pouco essa noção de currículo, porque currículo não é somente uma matriz curricular. Quem não é, talvez, do meio, tem a noção de que currículo é somente um elenco de disciplinas com a sua carga horária. Currículo é a identidade da instituição. Currículo é ethos. É muito mais, é da portaria da escola, a sala do diretor, a sala de aula. E há várias práticas, não somente a da sala de aula, que levam a uma inovação em educação. Em primeiro lugar, as decisões, a questão da gestão. Temos que institucionalizar os processos e os procedimentos escolares. Não há mais possibilidade da escola privada brasileira ter uma gestão informal ou uma gestão mais doméstica. Parece que a gente tem muito pudor de dizer que a escola é uma empresa. A escola é uma empresa, sim. É filantrópica, voltada ao outro, mas é uma empresa. A gente não fabrica alfinete, mas a gente educa e forma pessoas. Mas nem por isso temos que negligenciar da gestão, das grandes decisões institucionais. A estrutura organizacional tem que ser cuidada, o emprego dos recursos e a gestão de pessoas. Quando eu falo de gestão de pessoas, hoje de manhã, infelizmente, eu não pude estar aqui, estava numa reunião com um grupo de outros profissionais da rede do Brasil inteira,
comentando sobre, ou discutindo e falando sobre gestão de pessoas. Quando a gente fala de gestão de pessoas na escola, nós estamos dizendo que nós valorizamos a pessoa. Em educação, a pessoa vem antes dos recursos, vem antes dos espaços, vem antes dos instrumentos, vem antes das decisões de reformas, obras, etc. O sujeito, e principalmente que sujeitos? O aluno e o professor. A matriz curricular, já falei, e a organização dos tempos e dos espaços, complicado numa escola tombada, numa escola, né, em que há pouca margem de manobra para grandes mudanças estruturais, mas outros espaços terão que ser criados para dar conta dessa formação para esse mundo contemporâneo. Alguns desafios, já estou terminando, quando nós falamos de inovação. Em primeiro lugar, temos que aprender a conviver com a diversidade. E a diversidade de gênero, sexual, étnica, religiosa, porque, embora sejamos alguns colégios confessionais, há uma abertura, um diálogo interreligioso muito grande dentro das instituições educativas hoje, e de organização familiar. Conto somente rapidamente um fato numa reunião com todos os alunos do ensino médio, uma reunião promovida pelo Grêmio, com um palestrante de fora. Um dos assuntos foi diversidade, e foi tocada na questão da sexualidade. E um aluno levanta e diz assim: porque eu sou homossexual. Alguns professores ficaram, né, se olharam e se perguntaram: e agora, o que vai acontecer? Não aconteceu nada, graças a Deus, nada. Porque isso, para o jovem de hoje, para eles, é como se eles dissessem: torço pelo time tal. Então, a escola tem que aprender a conviver com isso. Eu digo a escola porque a escola há pessoas de várias gerações. Temos que não só acolher, eu não gosto do verbo tolerar. Quando você tolera, você está numa posição superior. Você acolhe, você convive com isso, porque é outro ser humano e você tem que respeitar a opção que ele faz. Da mesma forma, as famílias. Ter a aprendizagem como foco, volto a isso. Escola boa é aquela que faz, ou propicia o aprendizado. Essa é a escola boa. Comprometer-se como instituição a realizar um processo de diagnóstico e reflexão sempre. Cada escola vai inovar, não existe receita. Não existe receita. Existe slogans, existe propaganda, receita não existe, porque cada escola vai promover a sua inovação a partir da sua identidade, num processo de diagnóstico, de autointerrogação, de autoavaliação que propicia a inovação. E desenvolver o pensamento crítico, um programa social, eu já falei, e preparando essas crianças, esses jovens, não só para um Enem da vida, mas para a vida. Ok? Obrigada. Professora Ana Maria Bastos, eu não poderia deixar de mencionar a admiração que eu tenho, e acredito que todos aqui tenham, pelo grande trabalho, ao longo de 113 anos, da Companhia de Jesus na educação no Brasil como um todo. Para a realização desse seminário, eu fiz um almoço com o padre Geraldo Collin, também outro com o padre Mário Zundern, e eles, devo dizer, me inspiraram muito, nos inspiraram muito, porque eu não estou fazendo isso sozinho, no que poderia ser uma temática para esse seminário. Eu vejo que eles me aconselharam de uma forma muito correta, muito profícua. A senhora falou de um projeto feito a 2.000 mãos, e, na verdade, esse projeto apenas, mas se nós formos pegar toda a contribuição, também do Colégio Santo Inácio em particular, mas da Companhia de Jesus como um todo no Brasil, é, assim, impossível de ser mensurada. É realmente um grande privilégio tê-la aqui trazendo a palavra. O criador da nossa escola de pós-graduação em economia, o professor Mário Henrique Simonsen, foi um aluno muito aplicado, quero crer,
lá do Colégio Santo Inácio, e nos trouxe, e isso se mantém até hoje, aqui, algumas ideias interessantes. Uma delas, sempre unir a educação à pesquisa. Para quê? Para que a educação não prescinda do que é mais importante, que é o moderno, o que está sendo feito agora, para que ela não sofra de obsolescência técnica. Existem duas depreciações na educação. A da cabeça da gente, que a gente chama de esquecimento, e a da perda de interesse do que a gente aprende, porque se torna obsoleto, né? E quando a gente une a pesquisa ao ensino, pelo menos essa segunda depreciação, que é a depreciação que quando você estuda em livro-texto escrito há 20 anos, esse livro-texto transmite um conhecimento de 40 anos atrás, a gente tenta seguir essa linha aqui nessa escola. Isso foi trazido por Mário Simonsen através do que ele aprendeu e entendeu como sendo uma boa ideia de trazer para fora, né? Edúcere, trazer as coisas para fora, exatamente no Colégio Santo Inácio. A senhora citou o Clifford Geertz, citou o Henri Giraud, que se alguém duvida do poder de uma ideia para mudar o mundo, né, isso é uma das coisas que o Giraud sempre fala, pense no segundo tratado de governo de John Locke. Um simples livrinho, mas mudou absolutamente, escrito logo durante a Revolução Gloriosa, mudou absolutamente a história do mundo, inclusive através da influência que teve na Constituição americana. Então, e por sua vez no Brasil e assim por diante. E a senhora mencionou também uma coisa muito importante, que é centrar a educação na pessoa. Pessoas, produtos, processos. Pessoas, produtos, processos. Quem inverte esta ordem desta pirâmide tem dificuldades, porque nada pode vir acima do ser humano. Em economia, a gente usa técnicas que os engenheiros também usam, como cálculo, como estatística e assim por diante, mas com um foco diferente. Eu fiz engenharia, na escola de engenharia, o que a gente queria saber sobre o ser humano era peso, volume e altura, para projetar uma coisa. Em economia, não. A gente leva em consideração exatamente essa ideia de centrar no ser humano. Quando, às vezes, há algumas projeções que são feitas por não economistas, por exemplo, vai derrubar o viaduto da Perimetral, vai ser o pior dia do Rio de Janeiro. Não foi, porque as pessoas reagem e as previsões que se baseiam no comportamento reativo do ser humano conseguem antecipar esse tipo de coisa. Então, eu lhe agradeço muito. Por último, a sua colocação de não gostar da palavra tolerância. A palavra tolerância é uma palavra que tem um simétrico exato. Quando a gente diz que não tolera, está exatamente, como a senhora colocou, se colocando por cima, numa atitude de desprezo. E o simétrico é o ressentimento. O ressentimento ele é simétrico à tolerância, mas visto por baixo. E são duas coisas muito ruins. E, portanto, eu acho que aqui no Brasil nós estamos muito à frente, porque já integramos. Existem países que estão distantes daqui, que estão tendo dificuldades imensas para integrar uma pessoa que vem do outro país, porque tem uma visão diferente. Nós estamos à frente, nós temos muita sorte com a nossa história, porque já estamos integrados, com algumas dificuldades que outros países têm, nós não temos, porque nós já conseguimos desenvolver, através da nossa história, esse sentimento de tolerância. Então, muito obrigado pela sua colocação. Depois nós vamos abrir a palavra para os participantes. Eu passo agora, seguindo aqui a ordem do nosso programa, a palavra para o professor Márcio Cohen, que é vice-presidente pedagógico do Grupo Eleva. Márcio, por favor. Passa só o passador ali. Está conectado lá? Tá. Olá, boa tarde a todos. Eu vim aqui falar um pouco de inovações e práticas pedagógicas, obviamente, sob o ponto de vista do Eleva Educação, onde eu hoje lidero tanto a plataforma de ensino quanto o projeto da Escola Eleva,
que o professor Rubens Penha mencionou inicialmente. E eu queria falar um pouco de inovações e práticas pedagógicas, não sob o ponto de vista de como ensinar, que tem sido uma parte muito forte da discussão hoje em dia. Volta e meia a gente escuta falar de sala de aula invertida, de aprendizado centrado no aluno, de blended learning, que eu não sei exatamente qual seria a melhor tradução, que são discussões muito interessantes e muito importantes, mas que às vezes deixam de lado uma outra discussão um pouquinho mais chata, mas ao meu ver tão importante quanto, que é a discussão sobre o que aprender. Né? À medida que a sociedade evolui, à medida que os anos passam, o que muda em relação ao que o jovem deveria aprender na escola? E aí eu vou dividir essa conversa em 3 partes. A primeira é a nossa visão sobre o contexto histórico da sociedade e da educação, fazer um paralelo entre como a sociedade mudou e como a educação acompanhou isso. Depois, falar um pouco sobre como esse contexto muda a nossa visão de excelência acadêmica. O que a gente acredita quando a gente fala de excelência acadêmica? E eu vou tentar dar um exemplo bem específico, tá? Contextualizar, para usar uma palavra forte da LDB, para deixar claro o que a gente pensa sobre isso. E, óbvio, quando a gente entra num exemplo, a gente perde um pouco da abstração da coisa geral. Mas eu acho que vale a pena, porque a discussão às vezes fica abstrata demais. E, por último, queria compartilhar um pouco o que são outras habilidades, habilidades que o MEC não é tão explícito na hora que ele define uma LDB ou um PCN, mas que todos nós sabemos serem extremamente importantes para o sucesso da criança. Então, começando de contexto histórico, né, eu queria começar com essa provocação, que é como que a educação acompanha as mudanças no mundo. E eu vou colocar aqui 4 fases que representam aproximadamente 4 séculos. Tá? Isso não é meu, isso vem de algumas referências que eu vou mostrar no final. Mas começar ali da era agrária. Se você pensar a era agrária, século XVIII, você tem uma sociedade em que o mais importante é o uso do seu corpo, é a força física. E, consequentemente, um projeto educacional de sucesso nessa área tem que estar associado a conhecimento empírico, a prática, a fazer as coisas que vão dar resultado no campo. Tem até uma brincadeira, que eu acho que não é verdade, mas que o conceito de férias escolares no verão surge dessa época. Acho que não é, nessa época não tinha férias escolares no verão. Mas mostra um pouco de como é que era a educação no mundo agrário. O próximo passo, já muito mais perto da nossa realidade, é a era industrial. Na era industrial, né, tem aquela figura ali que não é do Charlie Chaplin, mas é parecida, você tem um momento de escala e eficiência. O mundo está ficando muito mais automatizado, muito mais mecanizado, mas é fundamental ter um monte de pessoas operando essas máquinas para que elas funcionem. Então, a educação, nesse momento, é uma educação de repetição, é uma educação algorítmica, é uma educação de velocidade. Vamos fazer as coisas rapidamente. Terceiro momento, entrando já agora, né, 1900 e pouco, é uma era de informação. É uma era em que muita coisa já está automatizada, mas você tem um mundo de tecnologias diferentes, tá? E você, quanto mais você domina essas tecnologias, mais você vai se diferenciar, né? Como a professora Ana Loureira falou muito bem da dicotomia entre conhecimento e informação, esse é um mundo em que ter informação vai fazer muita diferença no seu sucesso profissional ou pessoal. Tem coisa demais e quem opera melhor essas coisas, quem conhece mais sobre elas, vai ter mais sucesso. E aí, entrando agora no nosso século atual, você tem um mundo em que a informação é muito menos relevante. Qualquer um de nós tem a informação que quiser, no momento que quiser, nesse celular aqui. Então, a gente entra numa era em que o importante é o conceito, é você entender, né, a aplicação prática das coisas. Não é mais tão necessário ter o conteúdo, porque ele está abundante e está com fácil acesso. É importante saber como que você aplica esse conteúdo. Uma era em que habilidades sociais e habilidades emocionais é muito, muito relevante, porque por mais automatizado que o mundo esteja, o computador ainda não chega nem perto de um ser humano em termos de inteligência emocional, em termos de reconhecer e expressar emoções. Então é nesse momento que a gente está aqui. E eu queria fazer um paralelo
né, mostrando como é que foi a educação em alguns desses momentos. E para fazer isso eu peguei exemplos de vestibular. É óbvio que vestibular é uma coisa muito pequena e específica da educação, mas é uma coisa que marca e é uma coisa que é fácil de você achar quando você pesquisa. Então, eu botei aqui, ó, isso aqui é um exemplo de uma prova de acesso ao MIT, né, uma das principais instituições de ensino superior do mundo. É uma prova de acesso em 1870. Olha o tipo de questão que era cobrada, né? Multiplique 73.000 por 19.000. Divida 2,88 por 0,0036. Eu peço perdão aqui, todos os meus exemplos são de matemática. Tá? Sou professor de matemática, amante de matemática, então é disso que eu vou dar exemplo. Isso aqui, com um tempo muito curto para fazer a prova. Isso reflete muito bem um momento de revolução industrial, né, já a revolução avançada, em que você saber fazer as coisas mecanicamente e rapidamente vai te diferenciar. E te diferenciava no acesso à universidade e te diferenciava no mundo profissional também. Depois, um segundo momento, na era da informação, aqui era muito mais fácil ter pegado um exemplo de história. Tá? É o momento em que os vestibulares cobravam datas, cobravam fatos extremamente específicos e ia melhor quem tinha melhor decorado esses fatos. E hoje, muitas de nós olhamos para isso e falamos que absurdo ensinar essa história baseada em fatos. Mas teve um momento em que decorar informação era o diferencial mesmo. Era o que fazia você ter sucesso profissional e às vezes até pessoal. Que era difícil até operar o teu videocassete em casa se você não tivesse muita informação, muito conteúdo. E aí tem um exemplo aqui de um vestibular da PUC que está cobrando a derivada de uma função num ponto. Que é algo que dificilmente uma criança de ensino médio tem capacidade de entender conceitualmente. E nessa época era basicamente, pelo menos não a maioria das crianças, óbvio que 10%, 15% vão entender. A maioria das crianças estava só decorando e aplicando, decorando e aplicando. Aí você vê um momento mais atual, peguei aqui uma questão do Enem de 2013, tá? De uma prova em que o conhecimento é muito mais aplicado. E aqui ele pega um exemplo de 87, acho que todos nessa sala aqui lembramos, que foi quando teve, né, um problema com uma amostra de Césio 137 que saiu, né, foi abandonado e começou a contaminar a população, né, de uma região dentro do estado de Goiás. E a pergunta é a seguinte, depois de explicar esse conceito e dar algumas informações que eu pulei ali com reticências, a pergunta é, quanto tempo vai demorar para que somente 10% dessa amostra esteja no local? Aplicação muito prática do conteúdo. Não é saber a função exponencial, não é saber resolver uma equação, é saber aplicar. Porque essa informação é o que permite, política pública, por exemplo, definir depois de quanto tempo que você pode voltar para aquela região, quando que fica mais tranquilo de você ir até lá. E aí, num outro exemplo, no Brasil ainda não tem tanto, né? Mas se você olha no mundo, é uma era conceitual que vai muito além dessa parte acadêmica. Se você olhar hoje os requisitos para admissão em Harvard, por exemplo, e MIT é parecida, só que Harvard foi mais fácil de olhar, além do SAT, que é uma prova, além do histórico acadêmico, há uma preocupação muito grande em entender o indivíduo como um todo. Então, selecionei ali algumas perguntas, mas você tem iniciativa? Depois, você vai conseguir enfrentar as pressões e as liberdades da vida na faculdade? Olha que pergunta bacana, olha que coisa importante para você ter quando você quer avaliar um jovem ou quando você quer ter um preditor de sucesso na vida. Né? Quão aberto você está para novas ideias e novas pessoas? Então, essa junção que está aí embaixo, de aplicação prática do conteúdo, com desenvolvimento de habilidades que vão muito além do que está preconizado na LDB, ou pelo menos de forma mais explícita e evidente na LDB, é o que a gente acredita hoje, é o que norteia hoje as nossas inovações pedagógicas. E eu vou falar de algumas delas, dividindo primeiro em excelência acadêmica. A gente acredita que excelência acadêmica parte de 3 pressupostos. O primeiro é aplicação prática do que você aprende. Tem que ter aplicação. Você não consegue ganhar a cabeça e principalmente o coração do jovem hoje com o discurso de estuda porque eu estou mandando, estuda porque vai cair na prova. Então, a aplicação, entender o porquê, é muito importante. Depois, uma parte de raciocínio conceitual,
de raciocínio, de entender o que está por trás de cada assunto. E, por último, desenvolver o prazer pela aprendizagem. Então, vou dar 3 exemplos aqui bem específicos, bem no detalhe, de cada um desses 3 pontos. Tá? O primeiro, eu acho que é o que nós mais fazemos nas escolas, não estou falando só nas escolas do Eleva, mas nas escolas do Brasil que estão indo um pouco mais na vanguarda em termos de aprendizagem. É você sempre tentar mostrar aplicações de cada assunto. Então, você quer falar de fração, por exemplo? Fração é um assunto que eu acho muito bom por 2 motivos. O primeiro é que ele é um divisor de águas. Não tem ninguém que não saiba da importância de somar, subtrair, multiplicar e dividir na vida real. Mesmo quem odeia matemática sabe que as 4 operações são importantes. Fração, não. Fração já tem muita gente que vive num mundo em que fração não existe e que nem sente falta dessa existência. O segundo é que fração pega um momento crucial na aprendizagem das nossas crianças, que é ali, especialmente o exemplo que eu vou dar de somar frações com denominadores diferentes, que é o 5º e o 6º ano. É quando você sai do professor pedagogo, que, infelizmente, às vezes não tem a especialização em matemática tão boa quanto tem alfabetização. As discussões são muito mais de alfabetizar do que de matemática. E entra no 6º ano, que é um professor especialista que, às vezes, não tem aquela bagagem pedagógica de ir na individualidade de cada criança e entender como é que ela é. Então, é um momento muito difícil, essa transição. E é justamente onde a gente pega a parte mais difícil de fração. Então, aplicação prática, acho que tem muita gente fazendo de forma muito bacana, é muito importante isso, é a tal da contextualização. A gente, às vezes, discute muito a importância de contextualizar e fala pouco sobre o como contextualizar. Acho que falta referência no mundo de como fazer isso. Não só no Brasil, mas nos Estados Unidos. Nos anos 80, 90, com o nome de Situated Learning, isso era muito forte nos Estados Unidos, mas ainda assim não tem referência tão boa. Mas você conversa com professores de excelência, eles vão te falar sobre isso. Você pode usar a fração para estimar calorias num biscoito que você vai comer, para pegar um exemplo bem banal, mas que está no dia a dia de algumas crianças. Para comprar tinta para um projeto que você esteja fazendo, pode ser pintar a sua casa, pode ser pintar o carro, pintar qualquer coisa. Para votações, desde decidir, desde entender qual é o quórum mínimo que você precisa para aprovar um impeachment ou alguma outra votação importante, até entender o número de votantes que você precisa para instalar uma piscina no playground do seu condomínio, que, em geral, tem muito a ver com fração. E aqui um exemplo mais prático, um pouco fora do dia a dia do aluno, enquanto criança, mas que vai ser muito útil depois. Quer saber calcular umas férias 13º proporcional quando você sai da escola? Tem vários exemplos disso daqui, e eu acho que quanto mais professores compartilharem isso, mais interessante vai ser o aprendizado para a criança. Mas o que eu acho que muito pouca gente fala é como que você ensina fração para que esse tipo de aplicação seja possível. E eu vou compartilhar um exemplo aqui, que é de uma das referências que eu coloquei no final, que é a seguinte pergunta, que apareceu numa prova para crianças de 13 anos nos Estados Unidos. Qual o valor aproximado desta soma? 12 sobre 13 mais 8 sobre 7. E o que eu acho interessante desse exercício é que quando eu olho para vocês, é muito fácil ver algumas pessoas que já estão balbuciando a resposta ou comentando com alguém do lado e que acham óbvio, salta aos olhos a resposta dessa pergunta. Para outras pessoas, você sente aquela expressão de, meu Deus, eu jurei que eu nunca mais ia ver fração depois que eu saísse da escola. O que isso está fazendo nesse slide? Né? E por que isso daqui é interessante? É interessante pela estatística dessa questão, quando ela apareceu. Somente 23% dos alunos fazendo essa prova, e foram dezenas de milhares de alunos, acertaram essa questão. 23% de dezenas de milhares. Se você pensar que tem 4 opções e você chutar uma, qual é a probabilidade de você acertar? 25%. Num certo sentido, se as crianças tivessem fechado os olhos e chutado, elas teriam mais chance de acertar. Aprender fração piorou o resultado delas. E por que piorou? Pensa em como a criança aprendeu somar frações com denominadores diferentes. Ela não aprendeu, como vários de vocês fizeram aqui, e como às vezes a gente passa a fazer depois, da forma conceitual.
A forma conceitual é, se eu tenho 12 partes de 13, eu tenho quase tudo. Eu tenho 1. 8 de 7 também, 1 mais 1, 2. Não tem muito o que pensar. Mas, às vezes, a criança, mecanicamente, ela vai e tira o MMC. Sabe nem o que é MMC, mas sabe que tem que tirar. Aí tira MMC, multiplica daqui, multiplica dali, soma. No final tem outra fração para dividir. Aí erra a divisão longa. Aí acha uma resposta que não tem ali, ele tem número, não tem fração. A criança, às vezes, a gente fica falando muito de aplicar, mas tem uma discussão muito importante sobre como que você ensina a matemática e todas as outras matérias para que a aplicação seja possível. Né? E aqui a parte de estimativa, a parte de entender o conceito, é muito importante. Tá? Tem uma outra coisa que é o prazer por aprender. O prazer por aprender, você pode sim desenvolver na sala de aula, você pode sim desenvolver com professores bons, com dinâmicas legais, colocando o aluno mais no centro da aprendizagem, mas você também vai desenvolver com laboratórios, com projetos adicionais. Isso, para ser bem sincero, custa caro e a gente não consegue fazer em todas as nossas escolas. Mas, quando você consegue, é muito bacana. Tem um retorno muito grande do aluno em projetos e em matérias não tradicionais. Tem uma discussão bacana sobre flexibilizar o ensino médio, sobre colocar algumas matérias específicas, mas não necessariamente a gente precisa esperar o final dessa discussão para começar. Quando você ensina negociação, psicologia, direito, public speaking, design thinking, robótica, programação, você acaba ensinando a essência da língua portuguesa, matemática, história, geografia, de um jeito muito bacana e que os alunos assimilam muito rápido também. Bom, eu não vou me alongar tanto no segundo exemplo, vou passar rápido aqui, porque eu acho que é a discussão que é mais frequente no mundo acadêmico hoje em dia, que é a parte que a gente chama de habilidades de vida. Tem gente que chama de habilidades não cognitivas, embora esse termo tenha ficado menos comum hoje, habilidades socioemocionais. No fundo, eu descrevo como tudo aquilo que era muito importante na vida e você não precisava para ter tirado 10 quando fez a escola. Tá? E eu acho que cada vez mais deveria precisar. Então, um exemplo aqui de quais são as habilidades que a gente definiu em termos de Eleva Educação, que a gente quer desenvolver nas crianças, tanto habilidades emocionais, que seguem muito as 4 competências que o Goleman popularizou quando escreveu o livro Inteligência Emocional, em 96, quanto outras habilidades pessoais e coletivas, proatividade, perseverança, que é muito difícil no mundo em que você tem muitas opções, você perseverar em uma delas, em um objetivo que você tenha, curiosidade, colaboração, comunicação. Tá? Como que a gente faz isso? A gente faz isso dividindo cada habilidade em hábitos. É muito difícil você ensinar colaboração para uma criança. É muito difícil você criar uma proposta que desenvolva a colaboração ao longo de 9, 13 anos de vida escolar, 12 anos. Então, a gente quebrou em hábitos. O hábito do ouvido atento, começa aprendendo a escutar bem. Depois, o hábito da troca de chapéu. Se coloca no lugar da outra pessoa para tentar entender como que ela enxerga o mundo, dadas as experiências e realidades dela. E, por último, até pegando emprestado um termo da professora Ana Loureira, o hábito das 4 mãos. Ela está mais adiante, usou das 2.000 mãos, mas eu acho que é um conceito muito importante, né, professores? Então, 1.000 mãos. Como é que a gente consegue trabalhar em conjunto para criar soluções? E para engajamento, a gente fez um livro, uma história bem bacana, que a gente pegou uma autora famosa de livro infantil, a Blandina. Ela escreveu um livro, vai escrever mais outros 2. É um livro que vai ser disponível para todo mundo em livraria, quem quiser usar pode, e vai desenvolvendo a alfabetização emocional a partir dele. E uma série, tá? Como se fosse uma novela em capítulos, que o aluno vai desenvolvendo as habilidades de vida, ao mesmo tempo que vê elas num dia a dia normal de crianças da mesma idade dele, na mesma realidade dele. Tá? Aqui são algumas referências que eu tinha colocado, referências que eu usei aqui, não necessariamente explicitamente, mas implicitamente todas. São livros bem bacanas. Em termos de próximos passos, para acabar, eu acho que o nosso principal próximo passo é combinar essas coisas. É garantir que a parte acadêmica e a parte das habilidades socioemocionais estão andando junto. Que o professor de matemática está falando de perseverança, de proatividade, de colaboração, e que a escola como um todo, incluindo quem não dá aula, está pensando em habilidades de vida o tempo todo. Tá bom? Obrigado, gente. Professor Márcio Coy, muitíssimo obrigado pela sua palestra. Vocês estão lá
nessa escola com um time de craques, que eu estou vendo que tem mais um aqui. Já conhecia a Eduarda Falcão, o Bruno Elias, quem tive o prazer de estar recentemente. Eduarda, por acaso, é filha do nosso diretor da Escola de Direito, professor Joaquim Falcão. E ela fez uma palestra exatamente há um ano atrás no seminário com a Universidade de Bath. E foi uma palestra absolutamente brilhante. E depois eu encontrei Joaquim e eu falei: ô Joaquim, eu tenho 4 filhos que precisam de educação, me conta aí como é que eu faço para que eles sigam o caminho desse brilhantismo. E eu descobri que ela estudou na Universidade de Virgínia, que foi uma excelente aluna lá, onde estudou Thomas Jefferson, uma série de pessoas que na área de Direito é uma das melhores universidades do mundo, mas teve também muito bons colégios na parte do nível médio e do nível básico. Então, vocês estão de parabéns. Eu salientaria na sua palestra essa questão da gente tentar colocar o aluno como, não numa atitude passiva, mas de uma atitude mais proativa. Nós fazemos isso aqui também no nível superior, na pós-graduação. Agora, para que nós consigamos, de fato, fazer isso responde muito ao mercado. O mercado de trabalho quer pessoas assim, com inventividade, com engajamento, com perseverança, é tudo que eles querem. Quando alguém liga para mim, e liga com muita frequência: ô Rubens, eu estou aqui precisando de alguém para fazer isso. Vários 1000 alunos, ex-alunos da escola, que ligam com frequência. E eu pergunto: mas você quer um especialista em micro, ou em macro, ou em econometria? E a resposta, usualmente, é a seguinte: eu quero alguém que saiba pensar, que saiba resolver problemas, não me interessa se especializou em micro ou em macro, e quero alguém que não tenha salto alto, que chegue aqui e enfrente as coisas como elas têm que ser. Então, eu acho que o Enem, como disse aqui o presidente da Fundação hoje, com a sua prova, ele tende a fazer com que, se o Ministério da Educação disser façam isso, mas e o mercado disser façam aquilo, mas o Enem falar nossa prova é essa, uma boa parte dos nossos colégios, infelizmente, vão se ater a isso, porque eles vão depois querer ter o primeiro lugar, etc., para mostrar. Faz parte do processo de conseguir, inclusive, recursos. Então, seria interessante que nós uníssemos, né, nesse esforço que estamos fazendo aqui, com a Fundação Getúlio Vargas, muito humildemente se colocando como mediadora, que nós uníssemos as forças, como fez aqui também a primeira mesa, e com o convite do senador Cristóvão Buarque, para que nós tentássemos prover um elemento de chegada que não seja tão estreito, que possa ser mais abrangente. Então, parabéns pela sua palestra. Eu vejo que o time de craques da Eleva, nós tivemos aqui o Paulo Lema, um ano e meio atrás, e ele já nos citava desse projeto através do Fundo Gera, e é um projeto que privilegia muito o Rio de Janeiro, né? É mais uma escola que está se lançando agora, e com inúmeros projetos, inúmeras ideias novas e inovadoras, e espero que vá tudo bem daqui para frente. Bem, muito obrigado. Então, vamos passar a palavra para representando aqui o Colégio São Bento, que é um colégio que dispensa maiores adjetivos, que todos conhecem, a professora Maria Elisa Pena Firme Pedrosa. Por favor, professora. Boa tarde. Quero cumprimentar a plateia inicialmente. Certamente, a maioria de educadores, se não educadores interessados em educação. Quero cumprimentar aqui a mesa, nossos colegas aqui de lutas parecidas, cada qual com as suas especificidades, e muito especialmente agradecer à FGV pelo convite. Estou aqui representando Dom Abade Felipe, que é o reitor do Colégio São Bento, no momento está em Roma, mas me honrou aqui com o convite também para representá-lo. E aí, pensando na proposta do seminário de hoje, muito feliz essa proposta de lembrar aí dos 20 anos da LDB, eu
quis pensar um pouco também na trajetória do Colégio de São Bento, né? Então, aprender essa tecnologia aqui que eu não... E pensando um pouco, então, nessa trajetória de um colégio que tem 158 anos. Então, passou por muitos momentos da educação. Nasceu no momento que não se pensava em lei de diretrizes e bases. E ela nasce, a escola nasce, né, especialmente com essa concepção da convivência de alguém que sabe com alguém que sabe menos. E a natureza humana da necessidade de aprender, se desenvolver pela aprendizagem, pelo processo de desenvolvimento que o ser humano é capaz de ir tão além que nós estamos sempre nos surpreendendo. E aí tem uma frase aqui, acho que ficou meio escura ali, eu vou ler, que é uma frase bonita, que eu acho do Dom Lourenço. Dom Lourenço foi reitor do colégio durante quase 50 anos, e ele diz o seguinte: a escola beneditina surgiu espontaneamente no momento em que um alfabetizado encontrou um analfabeto e sentiu que lhe devia comunicar o alfabeto. Então, isso que foi dito, inclusive, pela professora Ana, da questão inicial da escola, o que era necessário para uma escola? Um professor e aluno. Então, está ali, nesse momento, surge o professor e o aluno. Nessa concepção inicial tão simples, e que, de repente, a escola vai se complexizando e vai criando novas demandas, e hoje a escola não é mais uma escola de aluno e professor somente. A escola tem uma estrutura organizacional necessária para que a gente possa dar conta de tantas necessidades e tudo aquilo que a gente deseja fazer de melhor nesse processo de educação de cada um que chega ali e nos procura. E vem com isso, claro, uma proposta pedagógica, que eu acho que vale aqui um parêntese em relação à LDB, essa LDB a nova, que já não é mais nova, como foi dito aqui na parte da manhã, que é a possibilidade de cada escola fazer a sua proposta pedagógica. Isso foi uma inovação dessa LDB. O que quer dizer isso? Cada escola pode declarar a sua identidade, cada escola pode dizer, falar um pouco da sua missão, daquilo que é a sua origem, vem da onde esse desejo de fazer educação. Então, as escolas não podem perder a sua concepção original. Nós estamos agora assistindo o nascimento de uma escola nova aqui no Rio de Janeiro, né, do Grupo Eleva, que foi apresentado agora, rapidamente, claro, certamente teriam muitos detalhes aqui para serem passados. Há quantos anos estão pensando e discutindo numa nova escola, e que nasce de um ideal de algumas pessoas que entendem a educação dessa forma. Então, esse respeito pela concepção é uma inovação muito interessante e muito positiva da LDB. Apesar de que aí vem, mais adiante, alguns engessamentos também que a própria LDB vem colocando para fazer com que a escola cumpra aquilo especialmente dito ao currículo, mais voltado ao currículo, que acabam engessando algumas práticas que nem todos gostariam que estivesse presente. Aquilo que já foi citado também. Você tem o Enem pela frente, você tem o vestibular. São tantos momentos que a gente já viveu, né? O Colégio de São Bento, que é um ancião dentro da educação do Rio de Janeiro, né? Vivendo 3 séculos, passou por 3 séculos de momentos e inovações diferentes, e a cada momento com propostas que sinalizam algo novo, algo de inovação. Então, em relação a essa concepção da educação, que é a beneditina, os beneditinos sempre tiveram muito cuidado com as inovações pedagógicas. E eles sempre disseram que vamos olhar, sim, vamos ouvir o que se tem a dizer, mas a gente não pode abrir mão daquilo que a gente acredita. O que é educação para uma
escola beneditina. Então, dentro dessa tradição de uma escola que tem uma identidade cristã, católica, beneditina, com essas inovações, com essas demandas novas, a escola teve como desafio se tornar uma escola amplamente de horário integral. Ela era parcialmente de horário integral e um projeto relativamente recente, em torno aí de 8 anos. A escola é toda hoje de horário integral, desde o primeiro ano do ensino fundamental à terceira série do ensino médio. Mas se mantém exclusivamente masculino. Não me perguntem por quê, porque isso aqui é um segredo lá do mosteiro. Então, como é fundado aos 158 anos, e nasceu dentro do próprio mosteiro, não era nem uma escola concebida ainda como um prédio separado, então era uma relação ali de crianças. Às vezes, eu ouvi há pouco tempo, no encontro que nós tivemos de escolas beneditinas, que em todos os mosteiros do mundo acontecia isso. As famílias entregavam as crianças para os monges criarem, entregavam as crianças para que fossem educadas por aqueles monges, porque tinham conhecimento, porque tinham uma formação religiosa, porque tinham alguma possibilidade de fazer daquela criança uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. E, dessa forma, a escola também, mais adiante, consegue identificar, na filosofia chamada humanismo cristão, um pouco da sua identidade. E o que seria esse humanismo cristão? Exatamente o pensamento de que o homem é capaz de se formar pelo seu aspecto intelectual, pela sua competência intelectual, social, transcendental, que vai além dessas questões apenas ali do dia a dia, é algo a mais que a gente às vezes não explica, essa busca de autoconhecimento, de entender a sua origem, sempre aquela pergunta de onde viemos, para onde vamos, e que faz parte de uma reflexão presente em todo o ser humano. E dentro dessa concepção de um currículo que vai cuidar desses 3 grandes aspectos da formação humana, é necessário um currículo amplo, um currículo que atenda a essa expectativa de cuidar dessa pessoa que tem tanto potencial. Então, não só num currículo pelo viés acadêmico, com todas as disciplinas obrigatórias, com um aprofundamento em cada área do conhecimento, mas também pelo aspecto social. A escola é o lugar por excelência de socialização. Muitas vezes, ainda mais hoje, que as famílias estão muito reduzidas, as famílias são pequenas, com exceção, claro, do nosso querido professor Rubens, que inclusive já tem um lá no colégio, vai ter o segundo, se Deus quiser, ano que vem, ou no próximo ano. E nós percebemos a dificuldade hoje das crianças conviverem de uma forma, aprender a dividir, aprender alguns aspectos que o professor Márcio estava citando, porque fazem parte do dia a dia. É um mundo, às vezes, muito restrito, que gira em torno do próprio umbigo, mas na escola ele vai aprender a negociar, vai aprender a discutir as suas ideias. Claro que, dependendo do nível de escolaridade que a criança está, de um aspecto mais imediatista ali, que é sempre apreciado ali, mediado pelos profissionais da escola, para ajudar a criança a pensar, a criança a aprender a tomar as decisões. E é fantástico, é uma riqueza de oportunidade essa visão que a gente pode ter de um mundo em que a criança vai, na convivência ali, se desenvolver amplamente. No aspecto transcendental, claro, ajudando a formação espiritual desse aluno, não só pelo ensino religioso, que é obrigatório em toda a escolaridade, ensino católico, respeitadas as diferenças de religião. Ninguém é obrigado a ser católico, mas eles vão conhecer a orientação católica passada pela escola. Mas, acima de tudo, essa reflexão possível de como ser que eu sou, transcendental,
tenho mais do que a minha materialidade, como é que eu me insiro nesse mundo? E aí, princípios da regra de São Bento, que estão presentes no nosso dia a dia, né, que a gente pode chamar de princípios, de valores, que são desdobrados na nossa prática, que a gente chama o princípio do zelo bom, da responsabilidade, reciprocidade, que é exatamente essa experiência de se colocar no lugar do outro, é a troca de chapéu, né? É a capacidade de se colocar no lugar do outro e sentir aquilo que o outro está sentindo. A esperança de que o homem é capaz de crescer, de avançar, de mudar, e a perfectibilidade de buscar fazer sempre melhor. E aí, numa amplitude aqui de componentes curriculares, não só das matérias obrigatórias, mas algumas que são, além das obrigatórias, são próprias já de uma cultura do colégio, como, por exemplo, a cultura clássica, a apreciação musical, a história da arte, e 3 línguas estrangeiras que são obrigatórias, o inglês a partir do 1º ano, o francês a partir do 4º ano e o espanhol a partir do 8º ano. Outras atividades que estão dentro do currículo no dia a dia, né, como a horta, aulas passeio, feira de matemática, feira de ciências, debates, festival de vídeo, Olimpíadas Esportivas, Primavera das Artes, a parte social de convivência com as famílias, ampliando também essa visão de escola com funcionários, com professores. Então, pelo Dia das Famílias, Dia das Mães, Festa Junina, Dia dos Pais, Dia da Doação, Dia Z, que a gente chama de Dia Z, que é do zelo bom, Dia de Convivência, Primavera das Artes, Dia do Mestre, Natal dos Funcionários, outros que talvez eu tenha esquecido de colocar. Como atividade da pastoral, a pastoral também promove a oportunidade da formação católica específica. Uma criança que deseja fazer a primeira Eucaristia, crisma, e assim como encontros de espiritualidade entre alunos e famílias, e, junto a isso, uma ação pastoral muito crescente, especialmente por um grêmio que tem sido cada vez mais atuante. Aí entra a avaliação da aprendizagem, que foi também um desafio provocado pela nova LDB, quando coloca 200 dias letivos, que provoca uma reconfiguração do ano letivo e da forma de aplicar o sistema de avaliação. A participação de avaliações externas, como o DELF, que avalia a proficiência na língua francesa, o DELE, proficiência na língua espanhola, o CAT-PET no inglês, Canguru Sem Fronteiras, que é uma avaliação de matemática nascida na Austrália, por isso canguru, não o nosso canguru aqui, que ficou famoso, não, né? Mas é uma prova de raciocínio lógico, é muito interessante, porque foge um pouco dessa forma tradicional de aprender matemática. Então, os alunos também são desafiados a resolver apenas pelo raciocínio lógico. E, além da participação em Olimpíadas de Matemática, Física, Química, concursos de redação, etc. De vez em quando aparecem novas competições ou provas que os alunos gostariam de participar e se há o desejo, eles participam. Para a entrada na escola, é um novo desafio também. Primeiro, porque com o ensino fundamental de 9 anos, nós incluímos a classe de alfabetização que não existia no Colégio de São Bento. A escolaridade era a partir da antiga primeira série, que hoje corresponde ao 2º ano. Então, nós incluímos a classe de alfabetização, que hoje é o 1º ano, e o ingresso se dá por sorteio. A partir dali, não, aí o aluno pode fazer uma avaliação de conhecimentos de matemática e língua portuguesa, e, mais adiante, no ensino médio, as disciplinas obrigatórias, e o ingresso no ensino médio só acontece na 1ª série, não há ingresso na 2ª e na 3ª série, né? Então, aqui um pouco desses desafios dos últimos anos, desafios e avanços que a gente pode colocar, fazendo uma releitura de algumas demandas criadas pela nova LDB, né? Então, a questão dos 200 dias letivos,
que trouxe novas disciplinas para o currículo também. Passamos a ter um horário integral obrigatório, o ensino fundamental de 9 anos. Muito positivamente, maior participação do Grêmio Estudantil. Hoje, também, com a criação da Associação de Pais e Mestres, uma efetiva participação dessa associação, descobrindo também a sua identidade dentro da instituição e desafios que são postos no dia a dia. Com frequência, nós somos surpreendidos com alguma novidade que é apresentada para ser cumprida pela escola. Então, um pouquinho aqui do espaço físico, só para dar aqui um refresco na fala. A possibilidade o desafio que a gente costuma dizer para os professores. A escola, a gente entende a escola como o melhor lugar para aprender. E a gente entende o professor como a melhor pessoa para participar dessa aprendizagem. Então, vamos criar um ambiente na escola que seja o mais favorável possível para que isso aconteça. Então, os espaços podem ser variados, a sala de aula pode ser dinâmica, o professor pode criar metodologias diferentes para que ele provoque o interesse do aluno. E tem um aspecto que a gente ressalta sempre para o professor. O aluno precisa admirar o professor. É importante que o aluno reconheça no professor alguém que pode ajudá-lo nesse processo, nessa caminhada. Não mais naquela condição de um saber absoluto, porque não existe mais o saber absoluto. O saber, o conhecimento, ele se amplia dia a dia. Mas alguém que é capaz de ajudá-lo nessa caminhada. Aqui uma ideia do que seria o horário integral, divisão dos tempos, a grade curricular, um pouco também das oficinas e laboratórios, como estão organizados. E aqui fica, né, uma frase também que eu gosto muito do Dom Lourenço, que ele diz: o Colégio de São Bento não é uma escola tradicional nem progressista, é uma escola em busca de si mesma. E acredito que nós, educadores, também somos assim, né? Nós estamos sempre buscando aquilo que é de melhor, aquilo que nos faz cada dia melhor, aquilo que faz com que possamos cumprir realmente essa missão, que é de participar da formação das pessoas, dos seres humanos, que eu acho que é um lugar privilegiado, né? O professor é um ser privilegiado de poder estar diretamente ali ligado a essa convivência, a participar desse crescimento e poder fazer uma pessoa, duas, uma sala de aula melhor. Obrigada. Professora Maria Elisa Pedrosa, parabéns pela excelente apresentação. Eu tenho que ser muito econômico com as palavras daqui para frente, porque o nosso convidado do próximo painel, o professor Caizô Beltrão, vai pegar um avião para a Alemanha e provavelmente o avião não vai esperar a gente acabar. Então, eu já tirei aqui o MMC, o MDC, já tentei fazer todas as contas para ver como é que a gente consegue caber nesse tempo. Mas deixa eu lhe dizer só uma coisa. A senhora, eu posso ver aqui alguns alunos do São Bento que frequentam aqui a nossa escola, e eu vou lhe dizer uma coisa. Eu, quando fui a primeira vez ao São Bento, ali no 4º andar, eu fui passando por um quadro, eu não sei se está lá ainda, e eu vi um dizer de Dom Lourenço de Almeida Prado, que já nos deixou, mas deixou também imensa saudade e deixou também uma obra fenomenal na educação do Rio de Janeiro. E essa frase dizia o seguinte: o educador, o professor, é um pintor de almas. E se seguia um texto. Eu li aquilo e desci, fui com aquela coisa na minha cabeça e fiquei pensando e concluí que, através daquela pequena frase, eu tinha aprendido muita coisa com Dom Lourenço, além do que ele já ensinara. O que significa ser um pintor de almas? Ele tenta retratar alguma coisa que também responde. Não é um objeto estático, né? É um objeto que também responde a quem
pretende retratá-lo. Isso é muito comum em esse tipo de visão, como eu estava dizendo, em economia a gente tenta lidar sempre com isso, que é o foco no ser humano, o foco inclusive da ciência, que nada mais é do que uma tentativa de controlabilidade do sistema em que a gente vive, mas o foco centrado no ser humano, de pintar almas, de tentar reproduzir alguma coisa que reage e que a gente reage a ela e assim vai numa interação. E devo também lhe dizer que estou muito contente com o que eu tenho observado no colégio, extremamente feliz em ver meu filho, que está aqui, inclusive, Emanuel, sempre chegando em casa muito feliz. Isso é muito importante, realmente. Bem, desculpe que eu estou me alongando. O professor, diretor-geral do Colégio Andrews, professor Pedro Flecha Ribeiro, por favor. Obrigado, professor. Bom, boa tarde a todos. Queria começar agradecendo aí o convite para estar aqui hoje. É uma alegria e uma honra participar dessa discussão. Vendo o título dessa mesa, Práticas Pedagógicas e Inovações, me ocorreu tentar cogitar em que medida a atual lei impactou, favoreceu, trouxe novidades, trouxe inovações para as práticas das escolas. E eu vou fazer um esforço para não cansar todo mundo, para também não retomar e não reafirmar muita coisa que já foi dita aqui hoje. Mas algumas eu não vou poder evitar de retomar. Uma delas é a ideia que uma das virtudes da lei é que ela favorece a diversidade. Ela reconhece, desde início, desde saída, e ela favorece que cada escola possa desenvolver a sua própria identidade. Isso daí é um mérito, sem dúvida alguma. E do ponto de vista da relação do Estado com o cidadão, é uma atitude de um certo respeito, porque na medida em que ela reconhece que existe essa diversidade, ela reconhece também na família o discernimento de escolher, dentre todas as possibilidades ao seu alcance, quer na rede pública, quer na rede particular, escolher qual é o tipo de projeto, de proposta que mais corresponde aos seus próprios valores, aquilo que ela busca para o seu filho. Isso vem no artigo 12 da lei, em que ela convoca, ela usa o termo proposta pedagógica. Depois, se houvesse tempo, eu poderia falar qualquer coisa, a diferença que existe entre uma proposta pedagógica e um projeto. Proposta, projeto não são necessariamente sinônimos, e o termo que ficou cunhado depois é projeto político-pedagógico, né? Faz todo sentido, mas no Andrews, em função da identidade dele, a gente pretendeu não nos ater apenas a alguma coisa que fosse da área acadêmica e pedagógica. A gente tentou dar um passo além e a gente prefere falar em projeto educativo, que, no nosso entender, tem uma dimensão um pouco mais ampla, para além daquilo que é mensurável, para além daquilo que é tangível. Do ponto de vista do Andrews, essa lei colheu a escola já aos 78 anos de existência. Não é tão antigo quanto o São Bento ou o Santo Inácio, mas já já tinha muita estrada, já tinha muito chão andado. E foi interessante a oportunidade que a lei nos abriu, porque, de fato, os anos 60, os anos 70, como todo mundo sabe, eles foram décadas que viram muita novidade chegar em termos de teoria pedagógica, em teoria no campo educacional. Escolas que já tinham esse chão todo andado, de certa forma, o próprio Andrews, que surgiu como uma escola de vanguarda, quando ele nasceu lá em 18, e num belo momento ele começou a ter uma identidade de uma escola tradicional, correndo o risco de ser conservadora, coisa que não correspondia à vocação da escola. A chegada da LDB, a formulação, o convite que ela fez para que cada escola pudesse organizar a sua proposta, o seu projeto, foi a oportunidade institucional que a gente encontrou de atualizar nossas práticas, de rever nossos pressupostos. Então, foi um movimento institucional muito importante, muito rico para o colégio,
que foi de usar todas as energias institucionais, mobilizá-las para colocar a escola para diante, para atualizar as práticas do Andrews. Então, é meio que contemporâneo dessa época a ideia em que a gente pôde incorporar as contribuições da epistemologia genética do Piaget, né, porque tinha aí um construtivismo chegando de uma forma mais organizada. E, sobretudo, as contribuições da teoria psicanalítica. E aí eu falo teoria psicanalítica, não é psicanálise, eu falo de teoria psicanalítica aplicada à educação. Uma educação iluminada por esse olhar, iluminada por essa concepção de ser humano, que inclui aí uma dimensão inconsciente, que tem tudo a ver com uma formação que é além do acadêmico, além do estritamente pedagógico, e que entende, no fundo, que a cognição não se resolve só com a inteligência, nem só com o desejo de que fala a psicanálise. Mas é um pouco aí a ideia que a psicopedagogia veio trazer essa articulação, que é a ideia de que a cognição ela pressupõe a inteligência e o desejo se articulando. Então, foi o momento que a gente pôde dar entrada a tudo isso, e aí incluiu muito investimento da escola em formação docente, né? Porque a gente tinha que preparar o nosso professor para funcionar de acordo com esses pressupostos, para enxergar no aluno que ele tinha em sala de aula esse sujeito de aprendizagem. Por outro lado, foi uma oportunidade também do colégio reafirmar alguns dos seus traços de origem, que aí remete àquela escola que foi fundada em 1918, e aí sim, em termos de inovação, ali foi talvez a maior das inovações, era uma escola num cenário completamente diferente, era um colégio misto, uma escola laica, que recebia filhos de casais separados, portanto, já desde o início atendeu toda uma gama de composições familiares bastante diferentes do convencional, recebia famílias de diferentes credos. E aí isso nos anos 30, 40, com a guerra na Europa, muitas famílias israelitas chegando ao Brasil ainda não encontravam, a colônia judaica ainda não tinha tantas escolas organizadas como há hoje. Essas famílias puderam encontrar no ambiente escolar do Andrews um ambiente seguro, sério, de qualidade, em que as crianças pudessem crescer de uma maneira, enfim, segura e acolhedora. E uma escola fundada por duas mulheres, ambas professoras, que é como é a história de uma imensa maioria de escolas da rede particular. Uma bela hora, alguém se anima, alguém resolve empreender e começa uma nova aventura. Isso tudo marcou esse traço de identidade do Andrews, que a gente entende que são dos traços mais simpáticos que a gente tenta sempre preservar até hoje. Então, para além da questão acadêmica, eu já falei, a questão nós temos objetivos que são mais amplos, mais intangíveis, são dimensões subjetivas não sempre mensuráveis. E a gente tenta lidar bem com isso, suportar isso. Nem sempre todos os nossos acertos e todos os nossos méritos vão estar expressos em provas, em índices, ou qualquer forma de aferição mais objetiva. E o foco é a formação desse ser humano, que é o sujeito autor, capaz de autonomia, tem uma ênfase em todas as práticas de leitura, de escrita. A gente quer um aluno que seja autor da sua própria biografia, da sua própria narrativa. E se a gente pudesse falar de ênfases no currículo, a vocação do Andrews é, com certeza, para as humanidades, para as artes, para as ciências sociais. Então, tem todo um trabalho de teatro que é muito forte no colégio, as artes plásticas também. Enfim, línguas estrangeiras também são um ponto forte. Enfim, e mais contemporaneamente, o que a gente tem como muito claro é que, na educação básica, o grande conteúdo, o conteúdo mais importante a se tratar, diz respeito à condição humana. Quer dizer, se a gente quer formar esse nosso aluno, o que a gente precisa é que ele conheça, que ele se familiarize com a condição humana de uma forma mais plena e atravessada por vários olhares de diferentes disciplinas. Então, no fundo, quer dizer, a pertinência, a razão de ser de um determinado conteúdo, de um determinado componente curricular, se justifica na medida em que aquilo nos ajuda a compreender essa condição humana.
enfim. Então, nesse sentido, aí voltando para a LDB, ela nasce então virtuosa e ela fez esse convite a todo mundo. No entanto, agora a gente avalia 20 anos depois, aí a gente começa a se perguntar, será que aconteceu? Será que isso tudo realmente favoreceu a inovação? Em que medida foi possível inovar? E aí eu devo dizer que a gente reconhece que, na verdade, não aconteceu tanto assim. Foi dito hoje de manhã, as legislações posteriores foram, pouco a pouco, fechando essa janela, essa abertura. Hoje em dia, entre o que é obrigatório, por lei, e o que está absolutamente interditado, a verdade é que a resultante, a margem de liberdade é quase que nenhuma. E isso a gente vê, às vezes, em histórico escolar. O aluno chega de uma outra escola, o aluno sai do ano e se transfere. O histórico escolar que ele leva de uma escola para outra, e podem ser os projetos mais diferentes uns dos outros. O histórico escolar, a grade horária, as disciplinas que lá estão, são praticamente as mesmas. Nós estamos há 20 anos praticando até hoje uma escolaridade cujo registro é, no fundo, muito parecido. Se a gente tapar o nome da escola e trocar os históricos, é difícil a gente saber que colégio é aquele. Está tudo muito padronizado. Está tudo excessivamente padronizado, de uma maneira que, a rigor, foge, escapa e até fere o espírito da LDB, tal como ela foi concebida em 96. Alguma coisa descarrilhou. E a gente tem, então, uma hipertrofia do currículo, e, ao mesmo tempo que ele fica hipertrofiado, ele fica estreito. É uma hipertrofia e estreitamento simultâneo, porque, no fundo, está todo mundo fazendo alguma coisa muito parecida. E os sintomas estão aí. Eu acho que o ensino médio e tudo isso que já foi dito, ele aponta mais evidente desse fracasso, né, que é uma realidade de abandono, de evasão. Enfim, as inovações, quando existem, e nós fazemos as nossas, elas existem sim, mas são sempre laterais, são sempre nos interstícios, são sempre transversais. Dificilmente a gente consegue dar evidência a elas. E uma carga horária, né? Quer dizer, o uso do tempo, nesses 20 anos, uma coisa que se expandiu foi o uso do tempo, a ampliação da carga horária e a presença do aluno da escola, que, em certa medida, é muito bom, mas a gente chegou a um certo ponto que daqui para adiante realmente já não tem mais para onde expandir, porque muita coisa mudou, exceto o dia que tem 24 horas, a semana que tem 7 dias, e o professor, a gente consegue até colocar professor em 2, 3 turnos. A gente pode abrir a escola, como abre hoje, às 7h20 da manhã, e está indo, às vezes, até 5h30 da tarde ou mais. Mas o aluno é um só. É o mesmo que está ali desde 7h20 da manhã até 5h30 da tarde. Chega uma bela hora que a gente avalia, não é produtivo, não é razoável continuar com esse trem. E aí eu paro, se eu puder ter um pouquinho de tempo, faço volto rapidamente para trás, tem um voo para os anos 50, porque aí agora a gente está se organizando para comemorar os 100 anos do colégio em 18, né? E eu ando garimpando os arquivos, fazendo umas pesquisas arqueológicas. E eu estava me preparando para essa mesa quando caiu na minha mão um documento interno do colégio, de 1958, que é o Plano das Classes Experimentais. Isso aconteceu algum dia, né? Eu não sei se muita gente aqui já ouviu falar. Mas foi uma iniciativa do MEC, que em 1958, lá num contexto todo dos anos dourados, numa grande discussão que havia no campo da educação daquela época, era meio que uma reação à reforma do Capanema, o MEC resolveu convidar um grupo de escolas a inovarem nos seus currículos. E lançou essa ideia de um plano de classes experimentais, que era correspondia ao ginásio, né, e o nosso atual ensino médio. E eu tive lá com esse documento em mãos, acho que seria demasiado trazer para cá. Mas, de qualquer maneira, tem esse testemunho. Quer dizer, houve um momento, lá atrás, nas vésperas da 4.024, porque 58 foi antes de 61, quer dizer, 2, 3 anos, a lei estava sendo gestada.
Ali houve um momento em que o MEC convidou as escolas a inovarem, a cada uma criar o seu currículo. E houve um ambiente para isso. Quer dizer, inovar não era risco. Havia uma condição, de fato, que autorizava isso, que encorajava. E aí a gente vê, enfim, tem toda essa evolução das leis que já foi descrita aqui hoje, quer dizer, isso deve ter terminado por volta de 64, 68, em 71 vem a 5693, enfim, é a história que se sabe. O que me ocorre trazer aqui, também já foi dito desde a abertura, é que a questão da atual lei é que ela é contemporânea, ela surge em 96, ela é contemporânea da era da avaliação. A 4.024, a 5.692, eram leis que reinavam, era uma época em que realmente o legislador e o Estado controlava o que se ensinava ou não controlava apenas com base na legislação. Hoje, se a gente pensar na relação que existe para a liberdade de ensino e que instrumento o Estado usa para pautar, a gente tem, de um lado, a lei, mas, do outro lado, as avaliações em larga escala, que surgiram nos anos 90. Eu quero aqui deixar claro, não que eu seja contra as avaliações, elas são bem-vindas, elas são absolutamente necessárias. A gente tem mesmo, como já foi dito aqui hoje, que amadurecer a cultura da avaliação. E é disso que se trata, a gente precisa amadurecer a cultura da avaliação. Porque da maneira como ela vem sendo usada, em alguns momentos, nos parece que é muito mais para controlar do que propriamente para promover, o foco tem sido mais em controlar do que em promover a qualidade de ensino. E aí, rapidamente, quer dizer, a gente tem 90, 95 SAEB, em 98 Enem, 2002 Enseja, 2004 ENAD, 2005 Prova Brasil, o IDEB é de 2007 e a lei é de 96. Né? Isso tudo foi se sobrepondo à lei. Em 2010, o novo Enem. Que aí, até então, muitas escolas estavam tendo seus programas e currículos pautados, no fundo, pelos vestibulares isolados. É o que a banca do vestibular, do FRJ, da UERJ, aqui no Rio, né, faziam, determinava muito do que se passava nas escolas. Em 2010, com o novo Enem, aí a gente tem uma ruptura e, inclusive eu que participei do Grupo Escolas Rio, a gente tinha uma grande interlocução com vários departamentos de educação e comissões de vestibular. Nesse momento, os nossos interlocutores foram silenciados e esse controle migra para Brasília. E, desde então, está lá centralizado. Quer dizer, no fundo, hoje, quem estabelece o perfil do aluno que ingressa ou não é o MEC. A coisa está centralizada em Brasília como nunca esteve. Né? Esse momento, o momento do fim dos vestibulares isolados, ali eu cheguei a imaginar, ingênuo, que com o fim das provas ditas específicas, toda a parte do programa, do conteúdo dito específico, fosse competência ou conteúdo propriamente dito, aquilo tudo talvez caísse e o currículo talvez pudesse respirar um pouco. Isso, pela lógica, isso deveria ter acontecido. No entanto, não é o que se verificou. Pelo contrário, continua tudo lá, agora numa única prova para todos os brasileiros, quer queiram eles fazer engenharia, medicina, ok, estou terminando, ok. Enfim, aí isso remete para a questão do uso dos resultados dessas avaliações e para uma coisa que me chama muita atenção, que é o banco de itens do INEP. Quer dizer, ao longo desses anos todos, o governo investiu, o país investiu na consolidação de um gigantesco banco de itens, que lá está e que é um patrimônio da sociedade. E aí a gente fica pensando, quer dizer, essa cultura da avaliação ela deve ser amadurecida para evitar que, na alternância inevitável que sempre vai acontecer, esperamos que sempre aconteçam momentos de alternância, para que uma política de um governo ou de outro não venha jogar fora toda a construção que foi feita, que é o que às vezes a gente arrisca ver acontecer, quando o avaliador vai com a mão muito pesada e tenta usar a avaliação para tutelar o que se ensina. Bom, correndo para dar conta, enfim, se eu puder... Então, para fechar, quer dizer, a força da lei se dilui frente ao peso da avaliação. Né? A avaliação pauta duplamente a aprendizagem. Ela pauta diretamente a aprendizagem, mas também indiretamente porque ela pauta o ensino. A questão daqui para frente, né, tem essa diversificação do ensino médio para ser feita,
tem um caminho crucial aí, que não é a vocação do Andrius, mas que é importante, que, como já foi dito aqui, é o ensino médio profissionalizante. Acho que as leis anteriores tentaram, diante de toda a situação, a dramática desigualdade social, as leis tentaram garantir um currículo igual para todos, para poder equalizar a questão de chegar a uma maior igualdade social, garantindo o mesmo currículo para todos. A 5692 tentou isso com aquele ensino profissionalizante e a atual lei também tenta, obrigando quem quer o técnico profissionalizante a fazer o mesmo ensino médio que quem quer a universidade. Eu espero que hoje essa discussão talvez já esteja amadurecida o suficiente para a gente poder cogitar, suportar, que dependendo da sua perspectiva, da sua trajetória, um jovem possa escolher um desenho de ensino médio ou outro, e que diferentes modalidades de ensino médio venham a ser oferecidas. Eu acho que isso é muito importante. E, para completar isso, essa reforma fica dependendo também de uma revisão das graduações. Na medida em que elas possam organizar ciclos básicos mais consistentes, que recebam o aluno que chega do ensino médio numa formação mais ampla, isso, de alguma forma, vai desobrigar o ensino médio de começar, desde primeiro, segundo ano do ensino médio, a iniciar, ainda na escola, a formação do futuro médico, do futuro engenheiro. Isso, a rigor, não cabe à educação básica. É tarefa da graduação. Talvez essa seja uma oportunidade da gente reendereçar isso e liberar a educação básica disso. Eu acho que eu vou ficar por aqui e agradeço muito a atenção de todos vocês. Professor Pedro Flecha Ribeiro, parabéns pela sua palestra. O Colégio Andrius tem nos enviado excelentes alunos aqui para a nossa Fundação Getúlio Vargas, tem cumprido ao longo desses 78 anos um papel importantíssimo na educação aqui no Rio de Janeiro. Eu tive o grande prazer de trabalhar junto e conhecer o professor Arnaldo Strutzberg, que era um professor muito querido aqui no Andrius de Botafogo e que dividia aqui conosco a formação para o vestibular ao mestrado ou doutorado em economia, que era o AS de Arnaldo Strutzberg, que depois, durante 16 anos, virou ENSIC, que é o meu nome ao contrário, que eu passei a ser o gestor do curso. Bem, então, a meu ver, esse painel, ele, de certa forma, trouxe todos os demais juntos, principalmente nessa última palestra do professor Pedro Flecha Ribeiro, porque a gente foi desde o início lá com o presidente Carlos Ivan até agora e foi tudo mais ou menos colocado de forma uníssona, com os problemas, as soluções apresentados aqui. O professor Carlos Ivan passou para mim e para a Marieta uma função quase impossível, que é sumarizar, e nós vamos colocar isso na internet depois. Todas as apresentações aqui colocadas vão estar disponíveis na nossa página, assim como estão disponíveis todas as apresentações dos seminários anteriores e também na internet, com YouTube, essas demais mídias. Bem, então, nós vamos passar, agradeço a todos os participantes desse painel, e antes de pedir uma salva de palmas para eles, eu vou apenas mencionar que na próxima mesa nós vamos ter a nossa secretária municipal de educação, a professora Helena Bomeni, que tem feito muito pela educação em dois... Bomeni. Pela educação em 2 turnos aqui no município, isso já tem apresentado algumas melhorias. O professor Caizô Beltrão, que é da EBAP, a nossa escola irmã aqui da Fundação, a professora Marieta, que copromove esse evento conosco, com a IPGE e com o IBRE, coordenadora da FGV Ensino Médio, e o professor Paulo César Carvalho, da EMAP, e o moderador vai ser o nosso querido Roberto Paulo César de Andrade, que é membro do nosso conselho diretor da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado a todos por esse painel.